Era para ser só mais uma tarde comum, mas bastou meu filho cruzar o portão da escola para eu perceber que algo estava errado. Ele vinha cabisbaixo, o rosto vermelho e os olhos marejados, tentando disfarçar o que já transbordava por dentro. Antes que eu perguntasse, ele se jogou nos meus braços, desabando num choro abafado, daquele que só uma mãe consegue entender. Levei a mão aos cabelos dele, acariciando com calma, enquanto tentava descobrir o que havia acontecido. Aos poucos, ele foi soltando entre soluços que tinham rido dele. Mais uma vez. Por causa das cicatrizes. Meu coração apertou, como se cada palavra dele fosse um corte em mim também. Doeu mais do que qualquer ferida física poderia doer. As cicatrizes não eram apenas marcas na pele, eram lembranças vivas de um acidente que mudou nossas vidas. Um curto-circuito no antigo aquecedor da casa provocou um incêndio quando ele tinha apenas 5 anos. A sorte foi que eu estava por perto e consegui tirá-lo a tempo, mas não sem consequências. As chamas deixaram marcas visíveis no rosto e no braço esquerdo, que mesmo depois de anos de tratamento, continuavam ali. Ele cresceu aprendendo a conviver com os olhares curiosos, os cochichos nos corredores e os julgamentos disfarçados de perguntas inocentes. Sempre tentei ensiná-lo a se orgulhar da própria história, mas a infância pode ser cruel, e crianças, por mais doces que sejam, também sabem ferir com palavras. Naquela tarde, sentamos no sofá e fiquei ouvindo enquanto ele contava o que aconteceu. Um colega novo da sala havia apontado para ele na hora do recreio e dito algo como monstrinho. Todos riram. Até a menina por quem ele tinha uma quedinha, segundo suas próprias palavras. Foi isso que mais doeu, confessou ele. A humilhação não foi só pela ofensa, mas pela vergonha que sentiu diante dela. Meu coração de mãe queria protegê-lo de tudo, queria envolvê-lo nos braços e nunca mais deixá-lo sair pro mundo. Mas também sabia que precisava prepará-lo para ele. E foi ali que eu tomei a decisão de agir, não apenas como mãe, mas como mulher que não aceita mais ver o filho sofrer calado. No dia seguinte, coloquei minha melhor roupa, aquela que me fazia parecer mais segura do que eu realmente me sentia. Fui até a escola com ele e pedi para conversar com a diretora. Ela me recebeu com aquele sorriso burocrático e escutou tudo com calma. Quando terminei, sua resposta me deixou ainda mais indignada. E essas coisas acontecem, são crianças, eles não sabem o que dizem, ela comentou. Tive que me segurar para não levantar a voz. Meu filho não era um incidente escolar. Ele era um menino sensível, que enfrentava batalhas diárias para se aceitar. E eu não aceitaria que tudo fosse tratado com essa frieza. Saí da sala dela decidida. Se a escola não ia fazer nada, eu faria. Esperei na saída das aulas, no portão, com os olhos atentos. Queria ver com meus próprios olhos quem era o tal menino. E vi. Ele saiu correndo com outros garotos, rindo alto, como se nada tivesse acontecido. Mas foi o homem ao lado dele que me chamou a atenção. Alto, bem vestido, postura rígida. Devia ser o pai. Havia algo de arrogante na forma como ele falava ao celular, ignorando tudo ao redor. Quando meu filho me viu e veio até mim, o homem desligou o telefone e nos olhou por um instante. Nossos olhares se cruzaram. E ali, senti algo estranho. Como se ele estivesse me reconhecendo sem nunca ter me visto. Mas o momento passou rápido. Eu respirei fundo e fui ao encontro deles. Não era minha intenção causar cena, mas precisava dizer algo. Me aproximei, me apresentei e com educação firme, contei o que havia acontecido com meu filho. O homem apenas me ouvia, mas sua expressão era dura. Até o momento em que meu menino, meio sem jeito, puxou a manga da blusa e mostrou as cicatrizes. Foi nesse instante que tudo mudou. O olhar do homem congelou. Ele empalideceu, como se tivesse visto algo que não esperava. Por um momento, o mundo pareceu ter parado em volta de nós três. Um silêncio pesado caiu, e ninguém sabia o que dizer. E então, pela primeira vez, percebi que aquela história estava longe de terminar. No dia seguinte, voltei à escola com um propósito mais firme. Algo no olhar daquele homem ainda me perturbava, como se houvesse uma história por trás da frieza dele. Esperei novamente na saída, com o coração batendo acelerado. Meu filho estava mais calmo, mas eu sabia que o episódio ainda doía por dentro. Quando o sinal tocou, os alunos começaram a sair aos montes. Vi o menino agressor saindo com a mochila pendurada de um lado só, como se fosse o rei do pátio. Ele parecia despreocupado, rindo alto com outros garotos. O pai dele vinha logo atrás, dessa vez sem o celular, com um olhar sério e atento. Esperei até que estivessem próximos e dei um passo à frente. O menino me viu e parou, sem saber se devia rir ou correr. O pai dele também parou. Olhou para mim, depois para meu filho,
e pareceu entender tudo de imediato. Ela é a mãe do garoto, ouvi o menino dizer, baixinho. Meu filho ficou ao meu lado, em silêncio, os olhos no chão. Eu não gritei, não chorei. Apenas olhei para aquele homem e disse, com a voz mais firme que consegui: precisamos conversar. Ele hesitou por um segundo, como se decidisse entre ir embora ou enfrentar o momento. Concordou com a cabeça e me acompanhou até um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. Ali, contei com calma o que havia acontecido. Não exagerei, não dramatizei. Apenas narrei, como mãe que viu o filho voltar despedaçado para casa. Quando terminei, ele respirou fundo e olhou para o menino, que ainda estava com o braço coberto. Posso ver? Perguntou, com uma voz inesperadamente suave. Meu filho olhou para mim e, com um gesto de confiança, puxou a manga mais uma vez. Foi nesse instante que o pai congelou. Seus olhos se arregalaram como se tivesse visto um velho fantasma. Ele levou a mão à boca, como quem tenta esconder uma emoção repentina. Ficou pálido. Essas cicatrizes, murmurou, mas não completou. Havia algo naquele olhar que me deixou intrigada, como se as marcas do meu filho tivessem despertado nele lembranças que ele preferia esquecer. Foi ali que percebi. Havia muito mais naquela história do que eu imaginava. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava colocar meu filho para dormir, o telefone tocou. Olhei o número desconhecido com certa hesitação antes de atender. Era ele. O pai do menino. Sua voz estava diferente, não tinha mais a rigidez do portão da escola, mas sim uma estranha vulnerabilidade. Pediu desculpas e disse que precisava me ver. Eu quase recusei, mas algo em sua voz me fez aceitar. Marcamos num café discreto do centro, onde ninguém nos conhecesse. Ele chegou pontualmente, vestindo roupa simples, sem o ar imponente de antes. Assim que sentou, não me cumprimentou como da primeira vez. Apenas abaixou a cabeça e soltou. Aquelas cicatrizes me lembram algo que eu enterrei há muitos anos. Ele começou a contar sobre o irmão mais novo, com quem perdeu contato há muito tempo. Um acidente semelhante, também envolvendo fogo, deixou marcas profundas nele, físicas e emocionais. Meu pai não soube lidar. Eu também não soube. E ele se afastou, disse, olhando para a xícara de café que esfriava na mesa. Pela primeira vez, vi um homem tentando lidar com a própria culpa. Ficamos um tempo em silêncio, o barulho do café preenchendo os espaços entre as palavras. Ele confessou que, ao ver meu filho, foi como se tivesse visto o irmão de novo, ainda criança, ainda ferido. Que isso o paralisou. Que seu filho, o agressor, agia como ele agiu um dia, sem entender a dor do outro. Aquilo me tocou mais do que eu queria admitir. Eu falhei com meu irmão. Não quero falhar com meu filho também, ele disse, com os olhos marejados. Pela primeira vez, percebi que o pai do agressor também carregava cicatrizes. Invisíveis, talvez, mas ainda abertas. E, de certo modo, nossas histórias se entrelaçavam por caminhos que nem imaginávamos. A dor de um reviveu a dor do outro. Na saída, ele me pediu algo inesperado. Queria conversar com meu filho. Não para expor nada. Só para pedir desculpas e, se possível, contar essa história para ele. Eu hesitei. Mas havia sinceridade naquele pedido. E, no fundo, eu sabia que talvez meu filho precisasse ouvir algo assim. Assenti com a cabeça. Aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, preparei meu filho para o encontro com o homem que, de certo modo, havia despertado tantas emoções em nós dois. Não contei todos os detalhes, apenas disse que ele queria conversar. Meu menino ficou em silêncio por um tempo, olhando para as próprias mãos. Depois, perguntou se ele ia pedir desculpas. Respondi que sim, mas que talvez fosse mais do que isso. Ele apenas assentiu, com uma maturidade que me surpreendeu. Nos encontramos no mesmo café do dia anterior, mas dessa vez num canto mais reservado. O pai do agressor chegou com uma expressão leve, mas contida. Sentou-se à frente do meu filho e começou a falar com calma. Não tentou justificar o que o filho fez, nem dar desculpas. Apenas disse que entendia a dor de ser julgado pela aparência. E então começou a contar a história do irmão, com palavras simples e sinceras. Meu filho ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos no homem à sua frente. À medida que a história avançava, vi sua expressão mudar. De desconfiança para curiosidade. De curiosidade para empatia. Quando o homem terminou, houve um silêncio profundo entre eles. E então meu filho, com a voz baixa, perguntou: ele também tinha medo de sair na rua? O homem sorriu com tristeza e respondeu: tinha. Igual a você. Mas ele era mais forte do que achava.
Aquela conversa durou menos de meia hora, mas parecia ter preenchido um vazio enorme. Quando saímos do café, meu filho me segurou pela mão com mais firmeza do que o habitual. No caminho de volta, ele falou pouco, mas sorriu discretamente olhando pela janela do carro. Era como se, pela primeira vez, ele tivesse visto suas cicatrizes com outros olhos. Não como um fardo, mas como parte de uma história que também podia inspirar. Nos dias que se seguiram, ele passou a falar mais sobre o acidente, coisa que evitava antes. Me perguntou como foi o resgate, como eu me senti. Queria saber detalhes que antes o assustavam. Era como se tivesse finalmente encontrado coragem para enfrentar aquilo que tentou esconder por tanto tempo. E, no fundo, eu sabia que aquela conversa havia sido gatilho. Um espelho que o fez se enxergar além da dor. Quanto ao pai do agressor, ele continuou presente, mas discreto. Mandou uma mensagem agradecendo pela oportunidade, dizendo que também havia aprendido muito com tudo aquilo. Eu não esperava manter contato, mas algo naquela troca de olhares nos encontros seguintes dizia que ainda havia capítulos a serem escritos entre nós. E que, de alguma forma, nossas vidas tinham se cruzado por um motivo maior. Alguns dias depois, ele me convidou para um café sem as crianças. Confesso que hesitei antes de aceitar, mas a curiosidade falou mais alto. Quando cheguei, ele já me esperava, olhando para fora da janela, perdido em pensamentos. Assim que me viu, levantou-se com um sorriso tímido, diferente da postura confiante de antes. Senti que havia algo guardado, algo pesado demais para ser dito com pressa. Depois de alguns minutos de conversa leve, ele se calou, olhou nos meus olhos e disse: "Tem algo que nunca contei a ninguém." Respirei fundo, esperando pelo que viria. Com a voz baixa, começou a falar do dia do acidente do irmão. Disse que tudo aconteceu por descuido dele, uma brincadeira perigosa com álcool e fogo. O pai os deixou sozinhos por algumas horas e ele, tentando impressionar, fez algo que deu errado. O fogo começou pequeno, mas se espalhou rápido. Ele conseguiu sair ileso, mas o irmão ficou preso num dos quartos. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde. O menino sobreviveu, mas as marcas o acompanharam para sempre. O pai nunca o perdoou, nem a si mesmo. E ele, desde então, carregava essa culpa como uma sombra. Ver seu filho foi como ver o meu irmão voltando do passado, confessou. A culpa, segundo ele, moldou sua forma de ser pai. Tentava proteger o filho de tudo, inclusive dos próprios sentimentos. Criou um menino arrogante, porque achava que ser forte era o único caminho. Mas aquele episódio o fez repensar tudo. Meu filho nunca viu um sofrimento de verdade, até olhar nos olhos do seu menino, disse ele, com os olhos marejados. E pela primeira vez, abaixou a cabeça. Ficamos um tempo em silêncio. Eu não sabia exatamente o que dizer. O que ele dividira comigo era mais do que um segredo. Era uma ferida aberta. A sensação era de que, ao me contar aquilo, ele havia deixado algo nas minhas mãos. Não apenas a história, mas parte do fardo. Senti um misto de compaixão, surpresa e um estranho calor no peito, como se fossemos cúmplices de uma dor antiga. Ao final do encontro, ele me agradeceu. Disse que não esperava redenção, mas precisava que alguém soubesse. Obrigada por me ouvir. E por deixar seu filho ouvir também. Apenas sorri. Ao vê-lo se afastar pela calçada, algo em mim já não era mais o mesmo. Às vezes, as maiores marcas não estão na pele, mas na alma. E talvez, naquele dia, duas cicatrizes tenham começado a cicatrizar juntas. No fim de semana seguinte, ele apareceu em frente à minha casa, sem avisar. Estava com uma expressão serena, mas os olhos denunciavam certo nervosismo. Meu filho brincava no quintal, e quando viu, acenou com naturalidade. Algo havia mudado entre eles, e eu percebi isso no gesto simples. Ele me chamou para conversar a sós, com um tom respeitoso, quase solene. Nos sentamos no banco da varanda e, depois de um breve silêncio, ele falou: "Quero pedir algo, mas entendo se você disser não." Aquilo me pegou desprevenida. Pensei em 1000 possibilidades, mas nada me preparou para o que ouvi em seguida. Quero que o meu filho conviva mais com o seu. Quero que ele aprenda de verdade o que é respeito. E quero que aprenda com quem tem motivos de sobra para ensinar. Disse que estava tentando ser um pai melhor, e que reconhecia os erros que havia cometido. Falou sobre a frieza com que criou o filho, e como aquilo o transformou num espelho dele mesmo. Mas não quero que ele vire um homem como eu fui. Havia sinceridade em cada palavra, um pedido silencioso de redenção. Fiquei tocada, mas também cautelosa. Era o bem do meu filho que estava em jogo. Conversei com meu menino mais tarde, expliquei a ideia com jeitinho.
Ele ouviu com atenção, pensativo. Acha que ele vai mudar mesmo? Perguntou, com a sabedoria precoce de quem já sofreu demais. Talvez sim, talvez não. Mas talvez você possa ajudar ele a mudar, respondi. Ele refletiu por um instante e, com um sorriso discreto, disse: então tudo bem. E aquilo bastou. Nos dias que se seguiram, os dois passaram a conviver mais. Começaram com conversas curtas no portão, depois jogos no quintal, até dividirem lanches na cozinha. Era estranho e bonito ao mesmo tempo ver a convivência nascer onde antes só havia dor. O menino agressor, aos poucos, foi se tornando mais gentil, mais atento. E meu filho, mais confiante, como se algo dentro dele finalmente tivesse se curado. O pai, por sua vez, aparecia com frequência. Às vezes trazia doces, outras vezes livros ou apenas histórias para contar. E comigo, os olhares passaram a durar um pouco mais. Conversas se alongavam, sorrisos ficavam mais soltos. Entre as cicatrizes de um e os silêncios do outro, algo novo começava a brotar. Um sentimento leve, inesperado, que crescia devagar, como quem não tem pressa de terminar. O que mais me impressionava era a mudança visível no comportamento do menino que antes havia humilhado meu filho. Aos poucos, ele deixou de lado os apelidos maldosos e passou a tratá-lo com respeito genuíno. Começaram a fazer trabalhos da escola juntos, e até dividiam brincadeiras que antes eram impensáveis. Meu filho já não andava mais sozinho nos intervalos. Havia ali uma amizade se formando, feita de aprendizado e perdão. Um dia, ouvi da cozinha uma conversa entre eles que me emocionou. O garoto dizia que não entendia como meu filho podia ser tão legal depois de tudo. Porque eu sei como é doer por dentro, ele respondeu, com a maturidade de quem já conheceu a rejeição. Naquele instante, percebi que meu filho estava ensinando mais do que qualquer adulto poderia ensinar. Estava, sem querer, transformando o outro menino com sua própria dor. O pai do garoto acompanhava tudo à distância, mas com olhos atentos e gratos. Sempre que vinha, trazia um carinho disfarçado em forma de elogio ou gesto simples. Um dia, ele me disse: meu filho está aprendendo com o seu o que eu demorei uma vida inteira para entender. E aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Porque, no fundo, todos estávamos aprendendo alguma coisa com essa história improvável. Na escola, os professores começaram a notar a mudança. Chamaram-me para conversar e elogiaram a nova postura dos dois. Um deles chegou a dizer que meu filho parecia mais confiante, mais participativo. Sorri ao ouvir aquilo. Saber que ele estava florescendo mesmo com tudo que já tinha enfrentado era meu maior alívio. As cicatrizes ainda estavam lá, mas pareciam ter perdido o peso que carregavam. Com o tempo, os encontros se tornaram rotina. Os meninos criaram códigos, apelidos carinhosos e até planos para um canal de vídeos. Ríamos juntos dessas ideias, como se tudo tivesse começado de forma diferente. Mas, dentro de mim, eu sabia que aquele laço nasceu de um confronto, de uma dor que se transformou em ponte. E isso tornava tudo ainda mais especial. Havia esperança no olhar deles. E entre risos de criança e tardes tranquilas, eu e o pai do garoto também nos aproximávamos. Não era algo planejado, tampouco forçado. Apenas acontecia, com naturalidade e cuidado. Comecei a ver nele não mais o pai do agressor, mas um homem tentando se refazer. E talvez, sem perceber, eu também estivesse me permitindo recomeçar. Porque o amor, às vezes, nasce onde menos se espera. O tempo passou e, com ele, vieram novas estações, novos ciclos. Meu filho agora caminhava pelos corredores da escola com a cabeça erguida, sorrindo com mais frequência. Já não escondia cicatrizes, às vezes até as mostrava com orgulho, como quem carrega medalhas de uma guerra vencida. Aquilo me emocionava mais do que ele podia imaginar. Ver sua luz voltar a brilhar era o maior presente que a vida me deu. O outro menino também mudou, e mudou de verdade. Não só na forma de falar ou agir, mas no jeito de enxergar o mundo. Era comum vê-lo defendendo colegas mais frágeis, acolhendo quem antes ele zombaria. Um dia, ao buscá-los na escola, o ouvi dizendo: a gente nunca sabe a dor que o outro carrega. Sorri em silêncio. Ele aprendeu. E meu filho foi o professor, sem nunca se colocar acima, apenas sendo ele mesmo. Quanto ao pai, bom, ele foi ficando. Aos poucos, com delicadeza. Começou ajudando com tarefas da escola, depois com concertos na casa, e logo já fazia parte dos nossos almoços de domingo. Eu, que jurava não me abrir mais, me vi esperando ansiosamente suas visitas. Com ele, não havia pressa nem promessas vazias. Apenas presença.
Um tipo raro de cuidado que não se vê todo dia. Houve dias em que conversamos por horas, apenas sobre a vida. Ele me ouvia com atenção, sem tentar me consertar. E quando falava, suas palavras vinham cheias de verdade. As dores que ele carregava o tornaram mais sensível ao que é invisível nos outros. Entre nós, nasceu um afeto silencioso, que crescia sem precisar de muito. Bastava o olhar, o gesto, a cumplicidade no silêncio. Num fim de tarde, estávamos sentados na varanda, vendo os meninos correrem pelo quintal. Ele pegou minha mão com cuidado, como quem pede permissão sem dizer nada. Olhei para ele, e naquele instante, não precisei de palavras para entender. Estávamos ali, dois adultos com cicatrizes próprias, escolhendo um ao outro apesar de tudo. E talvez por causa de tudo também. Não era um conto de fadas. Era melhor, era real. Hoje, olho para trás e vejo que as cicatrizes que um dia tanto doeram serviram para unir histórias improváveis. Meu filho cresceu mais forte, mais inteiro. O outro menino aprendeu o valor da empatia. E nós, adultos, fomos curados por meio deles. Porque às vezes, as feridas nos lembram de onde viemos, mas também nos mostram para onde podemos ir. E nós decidimos ir juntos.